todos. Estamos hoje trazendo uma aula, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da apometria, que eu quero muito trazer para vocês a questão de os desafios que a apometria está tendo para ser considerado uma técnica, na verdade, né? Porque cada um acaba trazendo um linguajar, cada um traz a sua maneira de pensar e acaba não trazendo a metodologia mesmo da apometria, do início do Lacerda, sabe? Todos que conhecem a apometria acabam sempre querendo implantar dentro dela outros sistemas, outras maneiras de pensar. E acaba que quem não conhece a apometria não consegue definir esse método, enxergar esse método. Então se perde muito o Lacerda, né? Se perde muito o modelo do Lacerda. Acaba sendo isso mesmo. E é onde acaba até mesmo, com o passar do tempo, indo se perder cada dia mais. Isso. Porque ela vai, no futuro, se transformando tanto que se vai se perder a origem. Né? Eu acho até que é um erro de quem faz apometria não começar trazendo o modelo do Lacerda. Tudo bem que você veio e criou um método, como eu também criei um método, mas eu nunca deixei de abordar o modelo do Lacerda, porque o modelo dele, as 13 leis que ele elaborou, faz parte da técnica e não tem como você mudar isso. Então vamos lá. A apometria é uma técnica espiritual que tem despertado crescente interesse dos meios terapêuticos e esotéricos. Apesar de sua eficácia, reconhecida por diversos praticantes e pacientes, o método enfrenta uma significativa estigmatização. Essa rejeição, em grande parte, está relacionada à multiplicidade de interpretações, adaptações feitas por diferentes grupos, o que gerou uma falta de uniformidade nos procedimentos e consequente perda de credibilidade. Porque acaba não tendo, assim, as pessoas acabam não sabendo. É só a linhagem espiritual? Não. Na verdade, ela é uma técnica e que cada um leva uma maneira de trabalhar com ela. Então, ela é espiritual, sim, porém, ela também pode ser dentro de uma clínica, dentro das terapias. Deixa eu colocar aqui. Ai, Bia, não consegui, eu acho que eu voltei. Mas não, tá certinho. Originalmente desenvolvida para atuar nos níveis sutis do ser humano, a apometria ela propõe o desdobramento de corpos energéticos para o diagnóstico e tratamento dos desequilíbrios espirituais, emocionais e mentais. Seus resultados são positivos, relatados por muitos usuários, e reforçam seu valor como ferramenta terapêutica complementar. Entretanto, ao longo do tempo, a apometria passou a ser praticada por grupos diversos, cada qual introduzindo as suas próprias crenças, doutrinas e interpretações pessoais ao método. Essa personalização da técnica, sem base em um corpo teórico ou científico comum, resultou em múltiplas versões da apometria. Há quem integre com conceitos espírita, outros com espiritualismo, universalista, enquanto alguns inserem elementos xamânicos ou esotéricos variados. Mas com o Lacerda não foi nada disso, né? Ou como que foi o início do Lacerda? Foi mais espiritual, né? O Lacerda ele trabalhava dentro de uma casa espírita na época. Então, quando chegou para ele, chegou através do Luiz Rodrigues, que inclusive foi até no único congresso que teve no Brasil, no país, em relação à apometria, foi esse que o Lacerda participou. E onde foi apresentado essa técnica para ele. Como a esposa dele era médium, né? Médium, ela era médium, e ela tinha facilidade com desdobramento, foi através dela que ele começou o início da técnica da apometria. E é através dela que foi feito os estudos das 13 leis que ele originou a apometria.
Então envolveu muita espiritualidade com o Lacerda. Não, a apometria se envolve o campo espiritual. Só que qual é a diferença? É que dentro da apometria você não traz nada para incorporação. Tipo assim, você não traz, por exemplo, a incorporação do espírito para trabalhar com a apometria. Ao contrário, você desdobra, você médium que sai do corpo, desdobra nesse campo para trabalhar com eles. Então, tudo que é desenvolvido é de você tendo a energia quantificada para trabalhar com eles. E a maioria dos grupos, eles fazem ao contrário. Aí vem os métodos, né? Que vai do Goldinho, eu vou falar de outros. Então, acaba vindo essa separação que eu quero fazer. O que é um desdobramento e o que é mediunidade. Entendeu? Quando se fala nas casas espíritas, você está vindo com os espíritos trabalhando, certo? Na apometria não precisa de espírito. Aqui, ele estaria trabalhando aqui, entre nós, né? Você trabalha desdobrada, você que está desdobrada, sai do seu corpo e desdobrada você trabalha com eles. Entendeu? Então qual que é a dimensão de vibração que você trabalha? Se você não tiver um bom campo de quantificação de energia, você não desdobra. Quando você traz o espírito para incorporar aqui, você está mudando esse campo de vibração. Está trazendo, não levando, né? Então o espírito tem que descer nessa frequência nossa aqui para se incorporar. Imagine você trazer em incorporação as personalidades de uma pessoa, o nível de frequência que vai vir. Então, o que é o segredo da apometria? É você médium, aprender a se desdobrar. Então, você tem que aprender primeiro. Você tem que ter uma alta frequência de vibração. Para você sair do seu corpo tranquilamente, conscientemente e trabalhar com eles. Então, a apometria, ela sempre foi uma técnica de desdobramento. O que os centros espíritas ou os grupos espíritas estão fazendo? Como a maioria... Ao inverso, ao né? inverso. Estão trazendo praticamente... a vibração mais baixa aqui, que eles acaba... estão no processo de mais de incorporações do que da técnica, do desdobramento da técnica. Levando, né? Não trazendo. Não trazendo. Interessante. Então, sempre foi. O segredo não. A metodologia da apometria está no desdobramento. Em você sair do seu corpo e aprender a auxiliar, sim, o campo da espiritualidade na dimensão deles. Não você. Eles vêm para a Terra trazer todos os campos informacionais que tem que ser trazido abaixo de frequência nossa. Isso aí é espiritual, é mais espíritos. Deu para entender a diferença agora? Deu. E a forma de ajuda deles seria menor quando estão descendo. Sim. Porque quando você está desdobrando e trabalhando com os instrumentais deles, é na frequência deles, é na energia deles. Eles não estão tendo... Por isso que eu acho errado quando o médico fala assim, não, mas aí eu vou levar para casa, no campo da pessoa. Não vai. Se você estiver no desdobramento da técnica, você está trabalhando com eles, na frequência deles. Não a frequência deles para você. Deu para entender a diferença agora? Deu sim. Então você não vai, você vai entrar e sair do trabalho, da técnica desdobrada, do mesmo jeito que você entrou. Porque você teve que elevar a sua frequência para entrar lá no campo deles. Mas o que os médios fazem? A maioria querem trazer o espírito na mesma frequência daqui. Então ele não está fazendo a apometria. É aí onde pode entrar o risco de quando você se desdobra e tem o trabalho na frequência deles lá no hospital espiritual, o médium que está aqui não acaba que assim, vamos dizer assim, se protegendo até, né? De qualquer possível carga negativa do consulente. Porque você está numa frequência tão muito alta elevada para você Agora, desdobrar. Quando você faz com a frequência daqui traz, incorporando, você corre o risco de carregar a carga do consulente. Sim.
Por isso que as pessoas fazem essas confusões, entendeu? E quem é desavisado e entrou no processo de aprendiz e não tem esse conhecimento, talvez até quem está ensinando e repassando não tem o conhecimento, pode estar se prejudicando o grupo. Eu sempre falo e sempre repito, qualquer grupo espírita, seja casa espírita, grupo espírita, qualquer movimento que você faça em um grupo coletivo, você está numa egrégora. Ah, mas eu não penso igual lá. A partir do momento que você se conectou a um grupo, você pertence àquela egrégora. Aquela energia daquela egrégora. Então, eu sempre falo e repito, quando eu vou participar de alguma coisa, ou grupal, a gente tem que olhar assim. Qual que é a sintonia da egrégora daquele grupo? Porque você vai estar sintonizado àquilo. Ah, mas eu não penso igual. Não importa, você vai estar sintonizado à egrégora. Então, o que acontece é isso. Por isso que tem muita gente que acaba entrando em grupos e acaba desequilibrando. Porque energeticamente desequilibra, porque até mesmo nem é o orientador maldade, ou talvez desconhecimento. Apesar é a frequência, né? Por exemplo, vamos supor, tem gente de grupos que frequentam, por exemplo, grupos que só pensam em conectar com extraterrestres, por exemplo. Você está num campo de frequência daquilo. Sim. Mas eu tenho... então, o grupo, ele vai estar na energia da frequência do que ele está conectando. Independente do dirigente. Apesar que algumas casas espíritas, né, vamos dizer assim, o orientador não está sabendo conduzir direito, pode estar até afetando os colaboradores, né, os aprendizes, mas algumas casas espíritas dizem que não teria muito risco, porque a própria casa, né, a egrégora ali da casa iria estar protegendo esses aprendizes, né? Então, mas por exemplo assim, existe aquela história, né? Tanto bate numa pedra que ela acaba, né, furando, então não existe assim, a casa espírita ou um grupo, ou um dirigente espírita, o tempo todo, ele conseguir conduzir todo mundo na mesma frequência. Então, geralmente, quando você está num grupo, você vai estar conectado à frequência do dirigente, de quem está dirigindo aquela casa, aquele local. Aquela situação. Não tem como eu, por exemplo, eu entrar num grupo e eu mudar toda a frequência desse grupo. Não existe isso. Ou eu entrei nesse grupo, estou ressonando junto com eles, eu estou na mesma frequência deles. Tanto é que a maioria dos grupos, eles estão juntos porque eles pensam da mesma maneira. Acreditam nas mesmas coisas, né? Se você participar de um grupo de estudo, é porque você está sintonizado naquela informação que você está ouvindo. Então, é mais ou menos isso. Ou você quer somente adquirir conhecimentos. Mas não deixa de estar ressonando. Não sim. deixa de estar ligado aqui. Concordo. Essa diversidade de abordagem, embora reflita a liberdade espiritual de cada grupo, também teve um efeito colateral, a descredibilização da técnica como um todo. A ausência de uma padronização metodológica gera confusão, desconfiança e principalmente dificuldade para aceitação mais ampla, seja no meio científico ou até mesmo entre terapeutas holísticos mais rigorosos. Então, por que eu coloquei isso? Quando eu falo da padronização de metodológica, porque quando você pergunta para alguém, as pessoas vão procurar apometria, elas falam isso. A gente só vê, né? Não tem por exemplo, nossa, mas é igual a constelação familiar. A constelação familiar, quem for falar de constelação familiar, vai falar de Beth Hellinger, vai falar das ordens do amor, vai falar da questão do sistema familiar, entendeu? Então, a constelação familiar, ela tem qualquer lugar que você for, um terapeuta, um facilitador de constelação familiar, ele vai te dizer a mesma coisa. Ele não vai criar, por exemplo, na Vanusa que faz que é facilitador de constelação familiar, eu faço assim lá na Maria. Não. A constelação familiar, ela é tão padronizada, ela é tão direcionada, que todo mundo, para chegar na constelação familiar, vai falar de Bert Hellinger. E não acontece isso na apometria.
Eu costumo muito me deparar com pessoas que não têm um conhecimento mínimo a respeito de apometria e já vem perguntando. Daí eu já acabo falando da sua forma, que a apometria ela começou e que ela foi muito modificada por vários grupos, ou casa espírita, ou até mesmo banda, né? Então, assim, é mais ou menos assim, mas daí a pessoa meio que parece que dá um nó na cabeça, porque ela não está acostumada. Não, primeiro que ela nunca ouviu falar em apometria. Daí, de repente, você começa a falar com relação à apometria, se veio obrigada a falar também que existe vários métodos. Daí a pessoa fica um pouco boiando mesmo. Eu acho que eu vou fazer dois posicionamentos. Uma, que a metodologia seria muito importante para que as pessoas conseguissem ver a vertente. Porém, existem muitas pessoas que estão em vários níveis de frequência. Então, os métodos que vão surgindo, talvez a minha apometria, como eu trabalho, não alcance um consulente. E o outro grupo acaba alcançando, com a forma metodologia dele, o consulente. Então, eu acredito muito que a espiritualidade também sabe o que está fazendo, sabe? Porém, acho que debandou muito, bagunçou muito. Então, talvez tenha que ter um movimento de quem faz apometria de realmente chegar e falar, entendeu? E não fugir de onde começou. Eu vejo muita gente dando palestras de apometria, mas como se o método dele fosse dele, começou com ele, não começou com ele. Ninguém que está dentro da apometria começou com o método dele. Todo mundo tem a vertente do Lacerda. Lacerda é o modelo que iniciou. Depois você vir falando do Lacerda e jogar sua vertente, ótimo. Entendeu? Então eu acho que tem que ter essa metodologia, porque daí fica mais fácil, porque pelo Lacerda você tem as leis, você tem um direcionamento. Entendeu? Acho que é isso que está faltando na apometria, esse olhar e talvez até o reconhecimento mesmo do Lacerda, do trabalho que ele fez. O Lacerda praticamente ele foi expulso de casas espíritas pela apometria. Mas ele também fez uma mudança do que ele também pegou de conhecimento, né? Sim, porque ele fez mudanças. Do Luiz Rodrigues. Talvez até por isso, né? Já iniciou ali várias mudanças, daí foram outras Esse Luiz pessoas Rodrigues também. mesmo, a gente nunca viu falar dele mais. Então seria muito interessante a gente conseguisse, mas ninguém tem nada sobre essa pessoa. Como você acabou de falar anteriormente, que existe metodologia que dá certo com consulente, não é isso? Você disse? Só que assim, no meu entendimento, assim, já é uma intuição minha, tá? Não é bem assim, é que eu creio que é o campo da pessoa que se abre no momento correto ou certo. Não que a metodologia daquele é mais correta ou do outro ou a sua. Não, é que ele veio aqui e não abriu. Ou foi lá no outro grupo e abriu ali. Você entendeu? Não creio que não. Eu acho que a apometria, ela não está o problema focado no consulente. Para mim, a apometria, o problema está em quem pratica a apometria. Quem são os dirigentes de apometria. Teve numa época que eu tentei fazer um congresso em Campo Grande, eu até fiz. Eu trouxe o cara aqui para falar sobre apometria e tal, tentei reunir as pessoas de grupos de apometria, só que houve muita pouca recepção sobre isso. Parece que as pessoas aqui não, se você tem uma noção, a gente não tem nem noção hoje dos grupos de apometria de Campo Grande, entendeu? Porque existe, né? Existe. Entendeu? Agora, por exemplo, eu faço como técnica terapêutica, mas tem grupos que não fazem como técnica terapêutica, fazem mais como espiritual, mas não importa, entendeu? O importante era que as pessoas também falassem sobre isso, mas não há essa recepção, a receptividade disso. Mas também tem um caso muito importante que tem que ser bem esclarecido também,
é que tem grupos que o dirigente tem que ter ciência e ter um bom conhecimento, porque ele acaba prejudicando o consulente. Sim. Ou mesmo prejudicando o grupo, né? Sim. Isso tem que ficar bem claro, né? A pessoa Sim. não pode se desbravar no mundo Sim. achando que sabe tudo, né? O problema é esse, né? Mas é o que eu falei. Tá havendo muitos grupos, muitas dinâmicas, muitos se montando, mas a gente não sabe o que está se acontecendo nesses trabalhos. Isso aí eu não posso falar, porque realmente eu não saio por aí e eu não tenho noção, entendeu? Como eu fico mais aqui no meu trabalho mesmo, então eu não tenho esse conhecimento para falar. A somatória dessas liberações divergentes levou a uma estigmação da apometria. Muitas vezes ela é vista como uma prática mística, inconsistente ou mesmo inventada, quando na verdade a sua base é original, é estruturada, é passível de estudo sério. A falta de unidade, de uma linguagem comum entre os praticantes acaba por reforçar estereótipos negativos, afastando potenciais beneficiários e estudiosos. A apometria, sem dúvida, é uma técnica com grande potencial terapêutico. No entanto, sua eficácia está sendo ofuscada pela fragmentação e pela ausência de um consenso prático e conceitual. Para que a apometria alcance o reconhecimento que merece, é fundamental que seus praticantes busquem dar embasamento do seu modelo, respeitando a origem do método Lacerda e promovendo sua prática com responsabilidade, ética e coerência. A comparação entre diferentes abordagens apométricas, a prática da apometria, desde sua formulação original pelo Dr. Lacerda, tem sido interpretada e adaptada por diversos grupos. A apometria tradicional. Então, a apometria tradicional, que é o modelo Lacerda, para mim é a base científica que tem. Então, eu não começo de outra forma, a não ser falando dele. Então, o foco dele é desdobramento dos corpos sutis, comandos mentais precisos, espírito científico e magnetismo. Então, o Lacerda, o foco é o desdobramento dos corpos, do consulente e de quem é o dirigente do grupo. Então, tanto quem está comandando a apometria tem que estar desdobrado, o consulente tem que estar desdobrado e a equipe tem que estar desdobrada. Esse é a metodologia do Lacerda, certa. Vamos lá. A apometria universalista mistura conceitos de várias tradições, como espiritismo, umbanda, xamanismo, esoterismo, espiritualismo universal. Então, quando fala da apometria universalista, é isso. Você vai ter uma técnica que chama apometria junto com as crenças das religiões. Então, se a pessoa é umbandista, ela vai integrando com a apometria. O xamanismo vai integrando, entendeu? Então, tem muita diferença da técnica e da religião. Há uma integração com a técnica. A apometria quântica usa termos da física quântica para justificar mecanismos espirituais, física quântica de forma simbólica. Então, na quântica, vai trabalhar com a questão da energia, tá bom? A apometria xamânica vai integrar rituais indígenas, trabalho com arquétipos, coisas da natureza, a cosmovisão indígena e o xamanismo. A apometria terapêutica, que é a que nós fazemos, tá? A que nós abordamos aqui é essa, que vai integrar a psicologia transpessoal, a subpersonalidade, os traumas, a psicologia junguiana, a regressão que a gente faz, entendeu? Então, a gente está muito focada nessa daí. Esse aqui é o Goldinho, tá, gente? Que é justamente o que foi a aula passada do Joilson. Então, o J.S. Goldinho, então, ele foi nascido em 10 de novembro de 1957, no interior do município de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. É filho de pais camponeses, viveu até os 12 anos no campo, em contato direto com a natureza, onde já demonstrava uma inquietação interior e profunda, com interesse pelas questões do psiquismo e da alma humana. Autodidata desde jovem, abandonou a faculdade de ciências, por não encontrar nas instituições de ensino e dos professores o conhecimento que verdadeiramente buscava.
Decidiu então viajar e estudar por conta própria, encontrando nos livros, na observação do comportamento humano e na existência prática um caminho para o aprofundamento dos seus estudos. Voltou-se principalmente às áreas do espiritualismo, espiritismo, hermetismo, esoterismo, psiquismo, sempre com ênfase em técnicas terapêuticas que atuassem nesses campos. Durante as suas pesquisas em apometria, desenvolveu e aprimorou a técnica do desdobramento múltiplo, a dissociação de níveis conceituais, promovendo um avanço significativo na área. Esse método passou a representar uma solução eficaz para desafios terapêuticos complexos, permitindo compreender e tratar desarmonias de origem obscura com maior profundidade. Fundou na cidade de Lages o Grupo Espírita Ramatiz, dedicado à pesquisa e aplicação de técnicas dos chakras, deslocamentos, regressão, mediunidade, análise dos corpos sutis, consciências do agregado espiritual, além dos temas como cordão de prata, obsessão, autoobsessão, outros distúrbios de origem espiritual e psíquica. Também criou uma escola iniciática voltada ao ensino da psicopedagogia transpessoal e apometria, onde compartilha suas descobertas e observações, investigando os segredos da alma com o objetivo de contribuir para o surgimento, aprimoramento do homem e do terceiro milênio. Estudioso da hipnose e das técnicas de expansão da consciência, desenvolveu uma técnica terapêutica própria que se diferencia por abordar simultaneamente os aspectos espirituais, psíquicos, energéticos e emocionais do ser. Essa abordagem multidimensional proporcionou ao indivíduo uma compensação mais rápida e profunda de si mesmo e de seus conflitos internos e externos. É autor de 4 livros sobre terapêutica espiritual e sobre a terapia regressiva, com mais dos títulos em fase de conclusão, e atua como terapeuta holístico, com ênfase na terapia de vida passada, regressiva, sendo fundador e cofundador e orientador de 29 grupos e centros de estudos de prática apométrica. Participa regularmente de congressos na área como palestrante, instrutor, divulgando e ensinando essas novas abordagens terapêuticas. Ele que faz o desdobramento no médio da personalidade. Então esse método é dele. Do Goldinho. Só que para mim o Goldinho também não desdobra. Ele está desdobrando no médio. Então ele está trazendo para o médio o desdobramento da... Apesar de ele ter feito essa abordagem da subpersonalidade e personalidade, né? Mas para mim ele continua sendo mesmo método espírita. Aborda muito para esse lado, né? Para esse lado. Tanto é que o trabalho dele é muito mais ligado para obsessão, entendeu? De personalidades. Ele é muito focado na desobsessão, obsessões para esse lado. Essa moça eu gosto dela. Ela também é uma outra pessoa que mexe com apometria, tá? Chama Karen Ochoa, é uma terapeuta holística brasileira que atua nas áreas de apometria, captação psíquica, xamanismo, radiestesia, desde 2012. Ela fundou o grupo Flor de Lótus, em Lênis, interior de São Paulo, oferecendo atendimentos gratuitos de terapia, profissionais, vendo reiki, conhecimentos e práticas xamânicas. Ela também se diz ter um método, tá, de apometria. Mas ela também envolve xamanismo, eu já vi também um tal de ritual com cacau. Então ela tem várias que acaba não focando na apometria técnica. E a radiestesia seria mais energia. Mais energia. Tudo leva também para energia, né? Mas não foge. E ela tem uma coisa também que eu acho interessante nela, que ela faz um tal de auto-apometria. A pessoa se auto-aplicar a apometria. Interessante. O método dela. Interessante. Não, eu gosto do linguajar dela. Mas eu não consigo falar sobre como funciona o trabalho dela, porque eu não tenho conhecimento, entendeu? Mas eu trouxe para vocês entenderem que existem várias vertentes. O método de apometria de Karen Ochoa desenvolveu um método próprio de apometria, integrando as 3 leis da apometria. Só que eu gosto dela, que ela fala do Lacerda. Por Dr. Lacerda Azevedo, com técnicas de captação psíquica, meditação, visualizações guiadas, práticas xamânicas. Seu enfoque está na investigação e tratamento de desarmonias dos corpos sutis, visando a harmonização energética e espiritual do indivíduo.
Esse aqui é um cara que eu gosto muito, eu conheço o Adilson, ele já veio fazer cursos com a gente, ele é uma pessoa muito estudada, eu gosto muito dele. Ele é um autor de vários livros, chama Adilson Marques. Ele é educador e escritor brasileiro que desenvolveu uma abordagem singular da apometria, integrando a sua teoria espiritualista denominada animagogia. Ele já mudou até o nome. Essa metodologia busca a libertação do ego, a transformação interior por meio das práticas terapêuticas e educativas. É aqui de Campo Grande? Não, é Campinas. Campinas. A apometria, originalmente sistematizada pelo Dr. Lacerda de Azevedo, é uma técnica que utiliza a força mental para atuar nos corpos sutis, promovendo tratamentos espirituais e psíquicos. Adilson Marques incorporou essa prática em sua proposta da animagogia, uma teoria educativa espiritualista, baseada nos ensinamentos dos mestres como Lao Tse, Krishna, Buda, Cristo. A animagogia visa auxiliar os espíritos a se libertarem do ego por meio da transformação interior. Eu tenho a sensação que o Adilson também é muito parecido com o do Goldinho, né? Porque ele fala muito do ego, Isso, muito de... subpersonalidade, vamos dizer assim, né? Que tá lá. É. Porque o ego não deixa de ser também, alguns fica na subpersonalidade. Né? Tem essa impressão que ele é muito parecido no método dele. Em suas obras, Marx apresenta a apometria como uma ferramenta dentro do seu processo educativo, destacando sua capacidade de auxiliar na libertação do ego, da promoção da reforma íntima. Ele enfatiza que a apometria, quando utilizada em consciência e benevolência, pode ser um instrumento sublime de auxílio espiritual. É residente em São Carlos, São Paulo. Adilson Marques atuou como educador, terapeuta, promovendo cursos e treinamentos baseados na metodologia. Ele é responsável pelo Centro de Cultura da Educação Espiritualista Homo Spiritualis, onde desenvolve e compartilha suas práticas. Terminou já isso. Pode pôr o próximo. Mas a gente podia encerrar esse parte 1, né? E jogar o outro parte 2.